Gurizada, o negócio é o seguinte, o técnico Filipão adota uma nova estratégia. Além de dar um sacode no vestiário, tentando remobilizar o seu grupo de jogadores, ele vai mudar a equipe titular para o Grêmio tentar uma vitória que é tão importante contra o Cuiabá nesta quarta-feira. O jogo ganhou um caráter decisivo, é fora de casa, na Arena Pantanal, e apenas um resultado interessa ao Grêmio, que é a conquista dos 3 pontos. Tem titular sendo barrado e tem veterano voltando ao time. A gente fala sobre isso neste vídeo. Observem a importância que ganhou o jogo desta quarta-feira para o Grêmio, um jogo atrasado na Arena Pantanal, portanto fora de casa contra o Cuiabá. O Grêmio é o penúltimo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, 19º, portanto, apenas 10 pontos conquistados, e vai encarar justamente aquela equipe que é a primeira colocada fora do Z4, o Cuiabá. E o Cuiabá já está a uma distância do Grêmio de 7 pontos, 17 do Cuiabá, que é o 16º colocado, contra 10 do Grêmio. O Grêmio precisa vencer o Cuiabá para ainda assim ficar numa situação ruim na tabela do Campeonato Brasileiro. Isso já explica que o empate não é nada bom para o Grêmio, serve apenas ao Cuiabá, e a derrota seria um desastre, neste ambiente que se tornou ainda mais conturbado passado o episódio do pagode. A direção do clube decidiu respaldar o grupo de jogadores, mas a gente sabe o quanto isso desconfortou, não só aos dirigentes gremistas, mas inclusive a comissão técnica. Aliás, eu te coloco aqui que há um certo desgaste da comissão técnica, de um dos auxiliares do Filipão, o ex-jogador, ex-zagueiro do Caxias, o Paulo Turra, com alguns jogadores. O Paulo Turra funciona como uma espécie de aconselhador e especialmente observador do Filipão dentro do vestiário, e isso já gerou algum desgaste. É muito importante para o Grêmio conquistar os 3 pontos sobre o Cuiabá, para que se tenha um pouco mais, um mínimo de tranquilidade no ambiente do vestiário gremista. A pressão é gigante, a pressão é imensa. O presidente Romildo Bolzan, na última entrevista coletiva, após a derrota para o São Paulo no sábado à noite lá no Morumbi, por 2-1, aquela circunstância fora da curva, um gol aos 48 minutos da segunda etapa, o presidente demonstrou não só o seu cansaço, o seu desgaste, também o seu abatimento e a sua preocupação. Mudou, inclusive, o seu discurso. E aí, de domingo para segunda, eclodiu o episódio do pagode. E embora a direção tenha respaldado os jogadores através de uma nota, se sabe que dentro da arena o ambiente ficou ainda mais efervescente. Eu quero dizer para vocês, de quem conhece o Luiz Felipe Scolari há muito tempo, que se os resultados não aparecerem de forma rápida, se o Grêmio não conseguir dar uma resposta rápida nos próximos 3, 4 jogos, não descartem a possibilidade de que o Filipão, inclusive numa atitude de um gremista como ele se assume, como ele se diz publicamente, acabe deixando o cargo com a desculpa de que vai ser que ele não conseguiu, porque os resultados dele até agora não são nada positivos, de que ele não conseguiu reverter o quadro ruim e abrindo espaço para que outro profissional tente. Mas a expectativa que se tem é de que o Filipão consiga, já a partir do jogo desta quarta-feira, amanhã, portanto, um resultado positivo para mudar este panorama. O Filipão está mudando o time do Grêmio. E aí tem uma mudança de estratégia. Tem titular importante sendo barrado e tem cascudo voltando ao time titular. Eu estou falando de Jean-Pierre. E eu que já defendi muito o talento do Jean-Pierre, considerei que ele mereceria oportunidades com o Renato, com o Thiago Nunes e também com o Filipão, eu já começo a jogar a toalha com relação a este jogador. A resposta que o Jean-Pierre tem dado dentro de campo, o seu envolvimento com as partidas é deste tamanho. Ele vive de soluços, ele vive de lampejos. E o Grêmio já não pode mais prescindir de um jogador tão importante numa posição tão chave como esta que o Jean-Pierre desempenha. O Grêmio não pode se submeter a jogar uma partida contra o São Paulo no Morumbi, por exemplo, tendo o Jean-Pierre como um dos seus principais jogadores em campo. Ele se desliga, ele não se envolve, ele não tem comprometimento. E eu estou falando daí da questão técnica. Eu não estou nem falando do extracampo do Jean-Pierre, que pouco me interessa. Estou falando dele dentro de campo,
como jogador e do seu escasso, o seu raro envolvimento com a necessidade que o esquema tático do Filipão precisa. Ele está sendo barrado e o veterano Maicon, cascudo, jogador identificado com as grandes conquistas recentes do Grêmio, Copa do Brasil, Libertadores da América, supremacia em clássicos grenais, está sendo chamado. E há uma possibilidade que foi trabalhada nesta semana, não está confirmada ainda, de que o Rafinha seja improvisado na lateral esquerda. Há uma dúvida ainda se Cortez joga ou se o Rafinha, que chegou a ser testado, poderia jogar ali. Já atuou improvisado como lateral esquerdo e seria também uma resposta do Filipão ao episódio do pagode. Olha, o ambiente aqui está ruim, as coisas estão pesadas, vocês passaram o sinal, se não vermelho, o sinal laranja, mas eu vou chamá-los para o jogo. Eu vou outorgar a vocês a responsabilidade. Ninguém vai ficar escondido ou em banco de reservas ou em departamento médico. Eu vou outorgar a vocês a responsabilidade para também trabalharem para que o quadro seja revertido. Chapecó, Wanderson, Juan e Rodrigues na zaga. Jeromel está suspenso. E Cortez, chances também para Rafinha ser improvisado na lateral esquerda. Thiago Santos, Villasanti, o paraguaio, deve fazer a sua estreia. E Maicon, né, um sistema com volante e 2 apoiadores, Thiago Santos fixo, Villasanti fazendo o área-área, o box-to-box, e Maicon também, portanto, com 3 jogadores reforçando a marcação, com o Maicon com liberdade para chegar à frente, ele tem qualidade para isso, o Villasanti que a gente vai conhecer agora com a camisa tricolor, Douglas Costa, Borja e Alisson. Esta é a tendência do time do Grêmio, que vai para um jogo que é decisivo, que é preponderante, que é importante, não só pela tabela, mas também do ponto de vista emocional, para que o Filipão tenha estabilidade para os próximos enfrentamentos e para que o Grêmio consiga a tão sonhada e almejada recuperação na tabela do Campeonato Brasileiro. O quadro é preocupante, a situação do Grêmio é perigosa, há um ambiente de tensão na arena, nos bastidores dos principais dirigentes, leia-se presidente Bolzan, e também no CT, há uma grande tensão que foi acelerada com a derrota para o São Paulo e especialmente com o episódio do pagode, mas um resultado positivo contra o Cuiabá pode deixar tudo isso de lado e abrir uma nova perspectiva para o Grêmio no Campeonato Brasileiro, não para sonhar muito alto, mas pelo menos para fugir desta zona da confusão, que é a zona da área do rebaixamento. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, gostando dos vídeos, valendo aí o teu like. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.